Olá, boa tarde. Meu nome é Célia, sou Célia Silva de Brito, sou estudante aqui da Faculdade FAM e hoje eu vou explicar para vocês sobre o trabalho Prática Profissional 5 e o tema desse trabalho é como ocorre o processo da contração muscular e quais os tipos de fibras musculares, tá? Vou estar apresentando esse trabalho aqui sobre esse tema. Para iniciar, nós vamos estar começando falando sobre a contração muscular. Então, como é que ocorre a contração muscular? Para o músculo ele contrair, a primeira ação que envolve ele é o estímulo nervoso. Então, o músculo ele precisa receber informação do sistema nervoso e dessa forma o neurônio motor que envia informações para o músculo ele executa o movimento. Essa comunicação entre o músculo e o neurônio é chamada de junção neuromuscular. Então, nós podemos observar aí na gravura, a gente está observando aí um bíceps relaxado, nessa gravura mais abaixo, e logo acima a gente pode estar vendo aí um bíceps, ele está contraído, tá? Então, antes que aconteça essa contração muscular, é necessário que tenha essa parte do sistema nervoso, do sistema motor, neuromotor, que vai passar essa informação aí para o músculo e a gente vai estar assim conseguindo contrair esse músculo. Mas não é só a parte de neuromotor que está envolvida na contração muscular. Nós vamos ver o que mais a gente pode estar entendendo sobre esse processo da contração muscular. Então, um outro processo que ocorre para ver a contração muscular é quando a actina ela desliza sobre a miosina nas células musculares, tornando possível o corpo se movimentar. O músculo ele é formado por filamentos finos, que no caso é a actina. A gente pode estar observando aí na gravura, tem esse filamentozinho fino na gravura aí na parte de cima. Ó, esse aqui é a actina, que é o fino, e aí tem também a miosina. A miosina já é esse filamentozinho mais grosso, conforme a gente pode observar aqui na gravura. Tá? Então, a ação dessas duas proteínas, elas são chamadas de sarcômero. Até coloquei aqui, entre a chavezinha aqui, ó, actina, miosina. Então, a junção delas duas é chamada de sarcômero. E proporciona a contração muscular. Então, nós vimos no slide anterior sobre a questão do sistema neuromotor, que passa essa informação para o músculo e o músculo contrai. E aqui nós estamos aprendendo sobre esse outro processo, que é o processo da actina e da miosina, que torna possível a contração muscular. Então, os sarcômeros, eles são as unidades contráteis do músculo. É o que proporciona, o que faz com que o músculo ele contraia, ele fique relaxado e ele consiga contrair, tá? Observamos até também, mais uma vez aqui na gravura, na parte acima, que aqui está mostrando, ó, sarcômero relaxado, a gente observa aqui a gravura, ele estando relaxado, e o sarcômero contraído, tá? A gente vê a diferença. É como, no slide anterior, vou até voltar aqui um pouco o slide anterior, ó, nós vimos aqui, ó, tá aqui o bíceps, ele tá relaxado, e aqui tá um bíceps contraído, tá? Então, para que ocorra, além dessa questão aí da contração, além do sistema neuromotor, que passa informações para a gente, tem esse outro processo aí também para que haja a contração muscular. Agora, passando aqui para frente, voltando um pouquinho, nós vamos falar agora dos tipos de fibra, tá? E vimos que tem a contração muscular. Agora, quais tipos de fibra vai acontecer durante essa contração? Quais tipos de fibra nós vamos estar recrutando? Nós vimos aqui a fibra tipo 1. Vamos primeiro por ela. As fibras do tipo 1, elas são fibras vermelhas, porque elas contêm muitas hemácias. Então, só frisando aqui para vocês, né, voltando aqui no entendimento, que são dois tipos de fibra. Tem a fibra tipo 1 e a fibra tipo 2. Eu vou começar pela fibra tipo 1. Então, as fibras do tipo 1, elas são fibras vermelhas por conter muitas hemácias. São fibras com alta concentração de oxigênio e uma quantidade maior de massa mitocôndria. Devido às suas características, essas fibras são eficientes na utilização do sistema aeróbio oxidativo.
A contração, ela acontece de uma forma mais lenta e são mais resistentes à fadiga, são recrutadas em esforços de período prolongado. Podemos usar como exemplo a corrida de 1.500 metros. A gente até colocou na gravura aí, várias pessoas correndo, pode ser uma corrida mais prolongada, uma corrida aí talvez de meia hora, 1 hora, de 10 quilômetros, 5. Então, durante uma corrida prolongada, a fibra que vai estar sendo recrutada, essa fibra tipo 1. E passando para o exemplo relacionado a você como preparador físico de um clube, de um time, como é que você ia estar preparando tanto a parte de... Sabemos que tem o goleiro, tem o atacante, tem o zagueiro. Então, qual tipo de fibra mais recruta em cada tipo de posição que o jogador, que o atleta, ele ocupa dentro de campo? Então, no caso da fibra tipo 1, os atletas eles precisam de um treinamento adequado para melhorar o desempenho em campo, levando em conta a posição que ele atua. Então, para atacantes e zagueiro, a fibra muscular recrutada com maior predominância é a fibra do tipo 1. O jogador ele necessita, nessa posição, ele precisa correr muito e por um longo período de tempo. Então, treinar esse atleta a desenvolver mais essa fibra tipo 1 fará com que o atleta ele tenha um rendimento melhor em campo, evitando a fadiga e uma melhor performance durante o jogo. Nós observamos aí na gravura uma partida de futebol. A gente está observando aí um passe, eles estão driblando, e eles passam isso durante uma maior parte do tempo. Cada partida tem duração de 45 minutos, né? As duas dá em torno de 90, fora os acréscimos. Então, eles precisam realmente de uma performar melhor para que eles consigam passar todo esse período jogando sem fadigar rápido e com a performance boa durante todo o período. Por isso que a fibra a ser trabalhada neles vai ser a fibra tipo 1, tá? Que é para que não fadiga rápido. Aí nós já vimos, então, a fibra tipo 1, lembrando, são 2 tipos de fibra, agora nós vamos ver a fibra tipo 2, onde é que nós vamos estar recrutando esse tipo de fibra. Olha, a fibra do tipo 2, ela tem menor quantidade de hemácia, né? Já vendo aí as diferenças dela em relação a tipo 1. Então, por isso a coloração dela é esbranquiçada. Nós vimos lá que a tipo 1, a coloração dela é avermelhada, tá? Que ela tem mais hemácias. Essa já tem menos, tá? E além da massa mitocôndria, que ela é menor que as fibras vermelhas tipo 1. Porém, ela consegue armazenar bastante creatina P e glicogênio em comparação com as fibras do tipo 1. As fibras brancas, que é a tipo 2, elas possuem a contração rápida e potente, só que por pouco tempo. Logo entendemos que as fibras musculares tipo 2, elas são utilizadas em exercício de força e explosão. Para que os atletas que precisam de velocidade e força, é necessário um aumento das fibras tipo 2. E um exemplo é a corrida de 100 metros, que necessita de explosão e força em um curto período de tempo. Então, quando o atleta, a gente até colocamos aí na gravura, o atleta está se posicionando para que ele consiga ter um arranque melhor e que ele consiga pegar uma velocidade boa, tá? Então, nessa hora ele vai estar precisando de força, ele precisa de explosão. Então, nesse caso aí, vai estar sendo recrutado a fibra tipo 2, tá? Agora, relacionado aí, falando ainda mais sobre a fibra tipo 2 e trazendo agora para o treinamento em campo, tá? Vimos lá a fibra tipo 1, que é a mais utilizada lá tem que ser desenvolvida para trabalhada em atacante, no zagueiro, que eles correm muito dentro do campo. Agora, a fibra tipo 2, tá? Então, o treinamento para goleiro ela será diferente dos demais jogadores. Isso porque a posição que ele ocupa em campo, ela necessita de mais agilidade, força e explosão por um curto período de tempo. A maior parte de uma partida de futebol, na maior parte do tempo, o goleiro é que menos se movimenta e corre em campo, comparado aos jogadores de meio campo. Zagueiros e atacantes, levando em conta a posição que o goleiro ocupa em campo. Então, o tipo de fibra a ser recrutada e trabalhada é o tipo 2, tá? E um ponto a ser observado, tá? Logo frisando aqui para vocês, é que para a gente se movimentar, nós vamos estar precisando sim dos 2 tipos de fibra, tanto a fibra tipo 1 como a fibra tipo 2.
tá? Só que, dependendo do esforço, a predominância da fibra tipo 1 ou da fibra 2, ela será mais recrutada. E então, por isso que ela precisa ser desenvolvida melhor, para que os atletas eles consigam ter esse desempenho melhor dentro da atividade para a qual ele vai estar praticando. Como voltando aí à parte da gravura, a gente está observando aqui o goleiro. Então, para o goleiro ele fica a maior parte do tempo, como já mencionado aqui no slide, ele passa a maior parte do tempo, às vezes, dependendo do tipo de jogo, ele fica parado. Só que em determinado momento a bola vai chegar para ele. Então, nesse momento que ele estava ali, em repouso, só observando os outros jogando, ele vai ter que ter agilidade. Então, naquele momento, ele vai ter que ter explosão, talvez para saltar, para defender a bola, tá? Ele vai ter que defender ali a posição, no caso, que ele está ocupando naquele momento. Talvez ele tenha que fazer salto, ele tem que ter agilidade. Então, nisso, ele vai precisar de força, ele vai precisar de explosão. Então, no momento que o goleiro ele está ali atuando dentro de campo, ele recruta essa fibra tipo 2. Tá? Então, nós vimos aí sendo contratado para fazer a capacitação para auxiliar sobre o condicionamento físico, a preparação para os jogadores de futebol. A gente vai ter que explicar para os jogadores por que nós vamos estar fazendo um treinamento diferente para zagueiros, para os atacantes, diferente do que a gente vai estar fazendo, que vamos estar fazendo com o treinamento para goleiro, tratando-se de condicionamento físico, de desempenho em campo, em jogo. Tá? Então, o treinamento deles vai ser diferente por conta disso. Tá? Então, pessoal, esse é o meu trabalho, tá? De prática profissional 5, tá bom? Espero que tenham entendido direitinho, que tenha ficado bem explicado aí como é que ocorre a contração muscular, os diferentes tipos de fibras musculares e a forma como nós temos que trabalhar mediante o tipo de esporte, tá? O que a pessoa vai, o que o atleta vai estar precisando naquele momento está sendo desenvolvido, tá bom? Muito obrigada e até o próximo.